Da noite, o José Luiz. Ele é de Passo Fundo, no Rio Grande do Sul. Vamos ouvi-lo com atenção e carinho. Está com você a palavra, querido. Muito obrigado. Muito obrigado, Hélio. Uma boa noite aos amigos que nos acompanham pela Rede Mundial de Computadores, que nos aproxima o Zoom e mais tarde, quando da projeção dessa palestra. Muita paz, muita saúde para todos vocês, para cada um dos familiares de vocês. Hélio, é com muita alegria que nós atendemos ao chamado da Casa de Batuíra. Obrigado. Nós já temos um carinho muito grande por ti e um carinho muito grande pela casa e por toda a equipe espiritual que tem conduzido o trabalho da casa. E toda vez que nos vem um convite de Casa de Batuíra, é quase um chamado ao trabalho. E aí a gente tem que trabalhar servindo, né? Então, que possamos, de alguma forma, trazer um pouco de consolo para vocês, trazer um pouco de ânimo, um pouco de coragem. Então, é isso que pedimos. A palestra de hoje nós vamos falar sobre misericórdia divina em tempos de pandemia. Essa imagem nós estávamos comentando com o Hélio aqui antes de iniciar a transmissão e começar a gravação. É uma pintura muito bonita. Eu pediria que vocês olhassem com bastante atenção essa pintura, se for possível. Ela mostra um momento muito forte. Nós que estamos agora nós estamos nos aproximando da Páscoa. Esse momento ele é muito poderoso. É o momento em que Pedro nega Jesus. Nós vemos ao fundo Jesus com a roupa vermelha, aquela roupa que foi colocada nele para escárnio, para deboche, levado pelos soldados, e está amanhecendo, então aquele momento ainda um pouco escuro, um pouco iluminando, e nós vemos uma mulher apontando para Pedro, nós vemos o galo, e nós vemos ainda a fumaça do fogo da noite fria. Esse momento tem que nos inspirar para a misericórdia divina, e nós pedimos então que vocês guardem essa imagem, porque nós vamos lembrar ela mais para o final da palestra. Ele é de um pintor chamado Karl Heinrich Bloch, ele é dinamarquês, ele pintou essa e outras telas bem na época do Espiritismo. Então foi ali final do século XIX, e como comentávamos com Hélio, poucos pintores estiveram tão inspirados como ele. E é pelo conjunto da obra. Tem outras obras que vocês podem procurar e vão encontrar. Mas que essa obra possa nos auxiliar. Vamos fazer, então, uma análise reflexiva sobre misericórdia divina em tempos de pandemia. Reflexiva porque é para a gente refletir. O que eu posso aplicar na minha vida disso que eu estou ouvindo agora? O que me tocou? O que me incomodou? Então, refletir nesse aspecto, de pensar e repensar a nossa vida, de sentir o ânimo, de sentir reforçada a nossa vontade de viver, enxergarmos sentido na vida. Isso tudo é reflexivo. Então, que possa ser reflexiva a nossa palestra. Primeiro, nós vamos desenvolver o que é misericórdia. Nós precisamos ter bem em mente essa palavra, o significado dela. Depois, qual o sentido da misericórdia divina à luz do Espiritismo? O que o Espiritismo fala sobre isso? E, por último, como a gente pode se auto-perdoar e perdoar os outros. Auto-perdão, que seja hoje um dia em que nós vamos parar para pensar um pouco sobre isso e que a gente possa se perdoar pelos equívocos do passado, possa se perdoar para poder começar a caminhar e seguir em frente, trabalhando e servindo. As fontes consultadas foram o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, Parábolas e Ensino de Jesus, de Cair Balschutel, Parábolas Evangélicas, do Rodolfo Caligares, e o Novo Testamento, tradução do grego, de Haroldo Dutra Dias. O que significa, afinal, misericórdia? Quando a gente pergunta, o que é misericórdia? A gente começa a imaginar, diz assim, misericórdia. A pessoa, então, se apavorou e viu alguma coisa que assustou ela. Hoje a gente diz miserável.
que a gente está falando? A gente está falando de uma pessoa que tem má sorte ou está numa situação horrorosa. Vejam que em ambos os casos a gente está lidando com um sentimento. Então, misericórdia, quando a gente vai olhar a origem da palavra, tudo fica mais claro. Misericórdia vem do latim. Miserácio é compaixão. É sofrer junto. Miserácio, em latim. Cordis é coração. Se a gente for traduzir, então, e mais ainda quando a gente vai ver o miserere, tem até uma música muito bonita que trata disso, é perdão. Miserere é perdão em latim. Misericórdia, portanto, é o coração que perdoa. É o coração que perdoa. Quando a gente diz assim, misericórdia, nós estamos pedindo que o teu coração me perdoe. Misericórdia, então, é coração que perdoa. Que pode ser quando a gente comete atos equivocados, como quando outros cometem atos equivocados com a gente. Misericórdia. E quando a gente fala de misericórdia divina, nós temos que lembrar do Pai Nosso. Lá em Mateus 6, quando Jesus vai ensinar o Pai Nosso, e é bem no Sermão do Monte, talvez a parte mais importante de Mateus, são os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus. 5, 6 e 7. Está ali todo o ensino de Jesus. Tão difícil que Mateus vai desenvolver o resto do Evangelho para tentar explicar 3 capítulos. Todo o restante é só para tentar explicar esses 3 capítulos. E aí, lá no Mateus 6, Jesus nos ensinou: perdoa-nos nossas dívidas, como também perdoamos nossos devedores. Essa lição de Jesus parece tão simples, mas ela é muito difícil de cumprir. Tão difícil de cumprir que, passado um tempo, Pedro, que tinha um conhecimento antigo, ele vai imaginar que perdoar os nossos devedores seria aplicar aquela regra que os judeus já conheciam, que era a regra das 7 vezes. O que eu estou querendo dizer com isso? Eu tenho alguém que me faz o mal. Aí, eu vou lá e perdoo ele. Aí ele vai e faz de novo o mal. Mesma pessoa. Aí eu perdoo ele de novo. 2, 3, 4, 5. Quando chega na 7ª vez, era entendimento do povo na época que eu estava liberado de perdoá-lo. E dizia assim: é a 8ª vez que tu fazes algo contra mim, eu não te perdoo. E aí eu, pela lei, estaria liberado. E isso era algo que era comum. Tanto era comum que nós vamos ver depois Pedro chegar perto de Jesus e fazer a seguinte pergunta para Jesus. Lembrem que é para aprofundar esse pedacinho do Pai Nosso. Lá em Mateus 18, está lá para metade, para o fim de Mateus. Ele vai dizer assim, nos conta Mateus: aproximando-se Pedro, disse-lhe: Senhor, quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu o perdoarei? Até 7 vezes? Vejam que o Pedro faz a pergunta já entregando o que ele já ouviu, acredita, e as pessoas repetem, né? 7 vezes eu estou liberado, Jesus? Essa é a pergunta de Pedro. E ouçam a resposta de Jesus. Jesus lhe diz: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. E aí ele vai explicar essa parábola, vai explicar essa lição com uma parábola. Uma coisinha que eu gostaria de conversar com vocês rapidamente. 70 vezes 7 é um número que não é tão grande, né? Dá 490. É bem maior que 7. É. E uma mesma pessoa me fazer o mal e eu perdoar ela 490 vezes já é algo impressionante. Eu gostaria de trazer mais uma informação para vocês, que é para vocês terem certeza que esse é o número do infinito. 70 vezes 7. É infinitamente. Querem ver? Vocês estão lá e aí vem a pessoa e faz o mal para a gente de uma determinada forma. Isso é uma vez. Não é uma pessoa algo equivocado.
é um tipo de lesão ou de violência que vai se repetir 490 vezes para cada ato daquela pessoa contra a gente. E podem ter inúmeros atos nesse período. Compreendem como o número é infinito? É muito maior que 490. Vai ao infinito. E isso chocou Pedro. Tanto chocou que Jesus teve que contar uma parábola. E aí ele diz assim, parábola do devedor implacável. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um homem rei que quis ajustar contas com seus servos. Ao começar a ajustar as contas, foi trazido a ele um devedor de 10.000 talentos. Pessoal, nós vivemos no Brasil, no século XXI, em 2021, e a moeda é o real. A gente não tem ideia de quanto é 10.000 talentos. Eu vou ajudar vocês um pouquinho. Vamos fazer uma conta para transformar em reais sem juro e sem a correção do período, tá? Só em valor nominal. O que diz? Diz assim, um talento, 6.000 denários. Ah, José, não me ajudou nada desse jeito, continuo sem entender. Tá bom. Um denário era um dia de trabalho. Opa, aí já dá para começar a fazer as contas, José. Se pegar o valor do salário mínimo e dividir por 20 dias úteis, ou os 30 dias corridos, eu vou achar uma média ali de R$ 55 por dia. Então, tu está me dizendo que um denário valia em torno de R$ 55? Exato. Exato. Agora, volta para o número. Eram 10.000 talentos, cada talento com 6.000 denários, cada denário com R$ 50. Se multiplicar isso tudo, olhem aqui quanto é que dá. Eu vou mostrar para vocês. Eu vou apontar com letra que vai ficar mais fácil. Vai dar 3 bilhões, não é milhões, bilhões, 300 milhões de reais. Vou repetir. Essa pessoa devia para o senhor dele 3 bilhões de reais. Vocês conseguem se imaginar devendo 3 bilhões de reais? Compreendem que a dívida é impagável? Compreendem que a dívida é impagável? É um valor estratosférico, astronômico. É uma coisa assim que não é dinheiro que a gente não consegue imaginar. 3 bilhões de reais. Essa era a dívida. E aí, por favor, prestem atenção agora. Não tendo ele como pagar, o senhor ordenou que fossem vendidos o devedor dos 3 bilhões de reais, a mulher dele, as crianças e tudo quanto que tinha para que fosse pago. José, que coisa horrorosa isso, José. Como assim vender ele, a mulher e as crianças? Pessoal, nós estamos há 2020 anos atrás. Na época podia, tá, pessoal? Eu poderia reduzir alguém à condição de escravo se ele não me pagasse a dívida. Ele, a família, as crianças e vender tudo dele. Compreendem? Isso era o usual na época, tá? Vamos ficar chocados? Sim, mas isso era uma realidade jurídica da época. Não vale hoje, tá? Então, o devedor dos 3 bilhões de reais se prosternou, se jogou ao chão, se abaixou, colou no chão e o reverenciava, como se fosse um deus, esse senhor, e dizia, se longânime para comigo, longânime seja misericordioso, seja generoso, me dá uma chance e tudo te pagarei. O senhor daquele servo, compadecido, liberou ele e perdoou a dívida. Perdoou a dívida. O que eu estou dizendo? Que ele não deve mais nada dos 3 bilhões de reais. Perguntinha básica para vocês que estão nos acompanhando. Vocês acham que esse senhor é misericordioso? Ele tem misericórdia? Não precisa responder, mas pense um pouquinho. Será que ele teve misericórdia? Ele teve um coração que perdoava? Mas a história não para por aí. Aí, continuando a história, nós vamos ver o seguinte. Saindo, porém, aquele servo que teve a dívida de 3 bilhões perdoadas, encontrou um dos co-servos que lhe devia 100 denários e, agarrando, estrangulou a criatura e dizia, paga se algo tu me deves.
Eu vou parar um pouquinho aqui e vou explicar o seguinte. Quanto é que vale 100 denários? Para lembrar, se um denário é um dia de trabalho e vale R$ 55, 100 denários dá mais ou menos uns 3 meses de trabalho. Vai dar, então, R$ 5.000 por essa conta que a gente fez aqui. Dá mais, mas é fazer um cálculo redondo. R$ 5.000. Ele acabou de ter uma dívida de 3 bilhões perdoada. Ele encontra o companheiro dele que devia, estrangula ele e diz, me paga o que tu está devendo. Vocês têm noção quanto é a diferença de 3 bilhões de reais para R$ 5.000? 660 mil vezes menor. É nada os R$ 5.000 comparado aos 3 bilhões de dívida. Guardem isso, então. É muito diferente a dívida de um de outro. Querem ver o que acontece na sequência? Assim, aquele servo que devia os 5.000 se deitou na frente dele, se prostrou na frente dele e rogava, se longane-me para comigo, e eu te pagarei. Seja misericordioso comigo, e eu te pagarei. Essa frase é exatamente a mesma que o servo falou para o Senhor. Exatamente a mesma. E olha a postura do servo. Ele, porém, não queria, mas saiu e lançou na prisão aquele que devia os R$ 5.000 até que lhe pagasse o que estava devendo. Quando os outros conservos, os que trabalhavam junto também, viram o que estava acontecendo, eles ficaram muito tristes e vieram relatar ao Senhor tudo o que acontecera. Chegaram lá, Senhor, não quero fazer fofoca, mas tu não sabe o que aconteceu lá na praça. Sabe aquele cara que devia 3 bilhões, que fez assim, sei longane-me comigo? Sei. Pois é, ele encontrou um que devia 5.000 e mandou ele para a prisão. O que faz o Senhor? O Senhor chama o servo que devia 3 bilhões e diz assim para ele, servo mau, perdoei-te toda aquela dívida quando me rogaste. Não devias tu igualmente ter misericórdia do teu conservo? Como eu também tive misericórdia de ti. Irando-se, o Senhor o entregou aos carcereiros até que pagasse tudo o que estava devendo. Assim vos fará meu Pai, que está nos céus, se não perdoardes de coração cada um dos seus irmãos. Amigos, não digam que é Deus que pune, porque foi a própria consciência daquele servo que teve a dívida perdoada que foi implacável com ele. Mas, por outro lado, dá para dizer que esse Senhor é injusto? Dá para dizer que ele não teve misericórdia? E esse homem, quando ele vê um igual a ele e trata ele de forma completamente diferente, e ele está sendo misericordioso, então nós já temos vários elementos para a gente aprofundar agora. E vamos começar, então, o seguinte, primeira perguntinha básica em se tratando de misericórdia. Perdão é esquecimento? Perdão é esquecimento? Ah, José, eu perdoei porque eu esqueci. Não, você deve estar com amnésia, você pode estar com alguma doença psiquiátrica ou física no cérebro, porque o natural é a gente não esquecer nada. A memória ela permanece íntegra. Isso é o normal. Mas, José, perdoar não é esquecer? Não. Perdoar não é esquecer. Porque se a gente exigir que se para perdão a gente esqueça, nós estamos exigindo que a gente vá contra a natureza. A gente vá contra o que é normal, que é não esquecer. Ah, José, mas daí está complicando. Como é que eu vou perdoar as pessoas então, José? Pelo amor de Deus, eu vou desligar agora esse vídeo aqui. Não, calma, nós vamos explicar. Pergunta básica para vocês também. O credor pode exigir o que é seu? O que eu estou perguntando aqui? Eu emprestei o dinheiro, ou algo é meu. Eu posso exigir que me entregue o que é meu? Vocês vão dizer sim, todo mundo. O devedor tem que pagar as dívidas? Vocês vão dizer sim.
Até que quantia? Até quanto está devendo. Nem um centavo a mais, nem um centavo a menos. Agora vem a perguntinha que eu botei em negrito aí no texto para vocês. Quando nós somos devedores, a gente grita, me perdoa, esquece o que eu fiz, tipo a cria. Vocês têm filho em casa, gente? Ou tem sobrinho, ou tem neto, você sabe o que eu estou falando. Faz aquela arte danada e pede assim, uma faz de conta que não viu. É isso? Não. Isso é uma postura infantil. Agora, quando a gente é credor, a gente esperneia e grita, eu quero o que é meu. Me dá até o último centavo, jamais esquecerei. Qual que é o problema disso? Tem uma postura diferente aqui. Quando eu sou devedor, eu estou agindo de uma maneira, quando eu sou credor, eu estou agindo de outra. Compreendem que tem alguma coisa errada aí? O Rodolfo Caligares vai nos dar uma explicação que vai agora lançar luzes sobre o problema. O que ele diz? Lamentavelmente, esta é ainda em nossos dias a norma de conduta de grande parte da humanidade. Reconhece pecadora o peccatum, o tropeço, o erro. Deixa eu falar de novo. Reconhece pecadora, peccatum, tropeço, erro. Espíritas, toda vez que a gente usar o termo pecado e quando nós olharmos essa palavra dentro das obras básicas de Kardec, sempre, escuta o que eu vou dizer, sempre o pecado que nós estamos referindo não é o pecado dogmático. Não é o pecado que a gente tem utilizado há 2000 anos nas nossas diversas reencarnações. O pecado que a gente está utilizando é ele na palavra na origem, sem deturpações. Peccatum é tropeço, tanto é que vem daí tropeçar ou tropicar. Peccatum, tropeço, cair, erro. Então, para nós espíritas, pecado é erro, é tropeço. E quem tropeça cai e faz o que depois, gente? Bate a poeira e levanta. Compreendem? Vamos voltar para o texto. Então, reconhece-se pecadora, não nega estar sobrecarregada de dívidas perante Deus, cujas leis transgride a todo instante, mas, ao mesmo tempo, que suplica e espera ser perdoada de todas as suas prevaricações, age com relação ao próximo de forma diametralmente oposta, de jeito completamente contrário, negando-se a desculpar e a tolerar quaisquer ofensas, por mínimas que sejam. Então, o que está dizendo o Rodolfo? A gente tropeça, a gente cai e a gente erra, mas Deus o livre quando errarem com a gente. Compreendem? Eu tenho uma postura horrorosa contra a pessoa quando ele erra em relação a mim, e eu sou completamente tranquilo e peço que Deus assim seja comigo quando eu erro. E quero que o outro pense assim comigo. Isso tem alguma coisa que está errada. Isso não está bom. Isso é imaturidade espiritual. Primeiro grande aspecto, então, para a gente encerrar hoje essa nossa palestra com essa certeza. Primeiro, perdão não é esquecimento. Não se exijam tentar esquecer para perdoar. Está errado. Não funciona assim. Segundo aspecto, muito importante. A nossa postura tem que ser coerente quando somos devedores ou vítimas. Ai, 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 José. O que tu quer querendo dizer com isso? Estou querendo dizer o seguinte. Quando eu errar, quando errarem comigo, eu devo querer que a ele seja aplicada a justiça. Na medida da justiça. E se ele tiver a oportunidade de se reabilitar, que se reabilite. Agora, quando eu for equivocado, o que tropeçou, o que errou, eu jamais devo exigir que esqueçam. Eu devo exigir que se incida sobre mim a mesma medida de justiça. E eu pague também por aquilo que eu fiz de equivocado.
A partir daí a gente começa a equilibrar. Vocês vão dizer, ai, José, mas não dá, sabe por quê? Porque o outro é um podre, o outro é um não sei o quê. Eu não, eu sou espírita. Eu nem vou passar pelo umbral, eu vou direto para nosso lar ou casa superior, José. Isso não existe, isso não se aplica comigo, porque eu sou negócio aqui, ó. Pessoal, realmente, quando vem a gente conversa isso, tem algo no nosso ego que para tudo e diz assim, ó, eu jamais vou fazer isso. Vamos dar um exemplo. A pessoa se envolve no acidente e mata alguém. E aí diz, eu jamais vou matar alguém. E eu não consigo perdoar. Realmente é um exercício complicado, porque o ego diz eu sou do bem, eles são do mal. Querem ver a coisa ficar um pouquinho mais clara? Vou fazer uma pergunta bem simples para vocês. Quando é um filho nosso que erra, nós não vamos querer que aplique a ele a justiça na medida? Que ele seja absolvido se nada fez? Ou que se ele foi culpado, que ele cumpra a pena na exata medida da pena dele? A partir desse momento, a gente consegue compreender a necessidade de perdoar o outro. Sabem por quê? Porque sobre os nossos filhos nós não temos controle. Eles têm total liberdade para agir. E nesse momento, a gente quer que a justiça seja justa com ele. E de preferência que haja misericórdia. Nós estamos começando a aprofundar, então, a misericórdia. Nisso a gente vai para um terceiro aspecto. Quem que não erra? Porque não basta ainda falar do filho, então vamos pensar assim, ó. Quem que não erra? Será que nós somos tão perfeitos que a gente não erra? Ah, a gente erra. E erra muito. E se a gente erra muito, vem para o quarto aspecto, que o auto-perdão é essencial. Amigos que estão nos acompanhando por essa reunião e vão nos acompanhar pela rede mundial de computadores. Se nós erramos, que nós sejamos os primeiros a nos auto-perdoarmos. Porque enquanto estivermos nos detonando, nós não conseguiremos avançar. Auto-perdão. Auto-perdão é o grande movimento que tem que iniciar. E aí vai nos dizer o Cair Bolschutel, tanto um como o outro, que é o pecador ou o trabalhador, tem a eternidade diante de si. O que não se pode fazer numa existência. Farsear em 2, 20, 50. Farsear na outra vida, em que o espírito não está inativo. Tudo isso está de acordo com a bondade de Deus, aliada à sua justiça. O que não pode ser é o indivíduo pagar eternamente e continuar a pagar depois de já ter pago. O Caíbra trouxe uma questão muito linda aqui na misericórdia, que é a reencarnação. Amigos espíritas que estão nos acompanhando, capelinos, nós estamos há no mínimo 100 mil anos aqui, enroscados, tentando evoluir. Alguns há menos tempo, outros há mais tempo, mas todos na mesma situação. Situação de aprendiz, situação de doente, situação de presidiário. Por que eu estou dizendo isso? Porque o planeta Terra é um planeta de provas e expiações, continua sendo, e sendo um planeta de provas e expiações, ele é um planeta escola, ele é um planeta presídio, ele é um planeta hospital. Só vem para cá, amigos, quem precisa educação, moral, só vem para cá quem precisa um tratamento de saúde, moral, e só vem para cá quem precisa de uma correção, prisão, moral. Mas, Zé Luiz, só um pouquinho, está me dizendo que todo mundo no planeta é tudo devedor, é isso? Não, amigos, não é verdade. Por que eu digo isso? Se vocês parem para pensar um pouquinho, na escola aí perto da casa de vocês, antes da pandemia, quando estava chegando pertinho do horário de aula, você só viam criança entrar, né? Não tinha professor, não tinha o pessoal da limpeza, não tinha nada disso. Não, José, tinha sim, vai professor, vai pessoal da limpeza, o tio que cuida da portaria. Então, não esqueçam jamais que
nem sempre quem vai para a escola é estudante, como nem sempre quem vai para o hospital é doente, como nem sempre quem vai para a prisão é criminoso. Nós podemos, a partir do momento que nos ressocializarmos, sairmos da posição de criminoso para trabalhador do sistema prisional. Nós podemos sair da posição de doente para uma posição de enfermeiro ou de limpeza, não importa a atividade. Compreendem? Mas isso exige trabalho, isso exige dedicação. E voltando para o texto, entra então o quinto aspecto, que é a bendita reencarnação. E aí o Rodolfo vem e vai marcar bem forte isso, que ele vai dizer: disso se conclui que a vontade de Deus é que nos adestremos na prática do perdão. É treino, gente. E da indulgência. Indulgência é esquecimento, é perdão dos erros dos outros. Isso é indulgência. E para estimular-nos à conquista dessas virtudes, a todos favorece com sua longanimidade e inexcedível misericórdia. Longânime. Lembram do devedor dos bilhões de reais? Ser longânime comigo. Deus é longânime com todos nós. Rodolfo Caligares terminou aqui de uma maneira belíssima, lembrando a necessidade do perdão e da indulgência. Há uma passagem no Livro dos Espíritos que tem 3 qualidades que a gente tem que desenvolver para exercitar a caridade segundo Jesus. Vocês lembram? São 3 palavrinhas: benevolência, indulgência e perdão. Lembram? Está no Livro dos Espíritos. É o BIP. O que é benevolência? Benevolare. Boa vontade. Boa vontade é o seguinte: quando a gente vai lá conversar com o nosso chefe, não enxergar só defeito na criatura. É ter um pouquinho de boa vontade com o chefe. Porque o chefe não pode ser 100% ruim. Ninguém é 100% ruim, amigos. Benevolência é quando a gente vai falar com os nossos colegas de trabalho, não enxergar só os defeitos do nosso colega. Benevolência é enxergar nele alguma qualidade, alguma característica que ele é bom naquilo e que vai auxiliar a equipe. Benevolência é ir conversar com o nosso funcionário e não enxergar nele só defeito. Não somos benevolentes quando a gente olha para a criatura e diz assim: tu é uma porcaria. E não precisa falar, porque só pensar já é o suficiente. Porque a gente não está enxergando lado bom. Benevolência é enxergar os pontos de qualidades da pessoa. Isso é boa vontade. Vejam, não existe caridade sem isso. Será que dá para a gente tentar isso no nosso dia a dia? É possível? Vamos aplicar com o próximo? E quem que é o próximo, José? Olha, normalmente a pessoa que dorme contigo a noite inteira. Pode ser teu companheiro ou tua companheira. Os filhos que estão no quarto ao lado. Os pais. O vizinho. A sogra não, né, José? Não, a sogra também, tá, pessoal? Inclusive a do Pedro. Inclusive a do Pedro. Então, também essa visão de boa vontade. Tem que ter boa vontade. Mas não basta benevolência. Tem que ter indulgência. E indulgência, essa palavra que o Rodolfo falou aqui, ó, exatamente isso. Indulgência é você ter noção de que o outro também erra. Mas não basta apenas a boa vontade, não basta apenas a indulgência. Vem o perdão, que é a necessidade de perdoarmos quem nos faz o mal. Tantas vezes quanto forem necessárias. Aí, José, mas se eu não vou esquecer, eu vou querer esganar a criatura. Eu sei que dá vontade de esganar a criatura, mas perdão é, sim, se afastar quando a pessoa é violenta e é necessário se afastar para nossa segurança e para a segurança dela, e, passado um tempo, ressignificar aquilo que ele nos fez e, na primeira oportunidade que a gente tiver, estender a mão e ajudar. Não é quando a pessoa estiver precisando olhar de cima, assim, de lá e dizer, agora aterrá-la. Isso não é perdão, gente. Isso é vingança. Isso é exatamente o contrário do perdão. Agora eu vou dar a lição nele. Agora ele vai ver só.
Isso não é perdão. Perdão é sincero, é de coração. É dizer, vem amigo, vamos lá que eu vou te ajudar. Isso é perdão. Vocês vão dizer, ai José, mas como é que faz isso? Vocês só vão ter de 20 a 50 reencarnações para exercitar isso. Fiquem tranquilos. Tem só a eternidade pela frente. O quanto antes a gente se dá conta, o quanto antes a gente começa o serviço. O quanto antes a gente começa o serviço. E aí vem o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, nos itens 3 a 10 e também o 12, mas é muito item, gente, vocês vão ter que ler com calma em casa, mas eu gostaria de chamar a atenção do 12. E aí é dito, por essas palavras, bem-aventurados aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer o sofrimento como prelúdio da cura. José, a pessoa vai dizer que coisa boa que tá sofrendo, José. Sim, mas não vai ser na hora do sofrimento. Sabe por quê? Porque na hora do sofrimento, a gente fica tão desestabilizado que não se dá conta que aquilo vai ser bom. Nesse momento vem a espiritualidade amiga para nos apoiar e passado um tempo, pode ser uma encarnação, 2, 10 na frente, a gente vai olhar para trás e vai ter a certeza absoluta que foi bom. Mas na hora é complicado, eu sei. Eu também passo por dificuldades. Eu sei como é ruim. Mas, passado, tenho certeza de que vocês vão se dar conta que foi algo que ajudou vocês, que balançou vocês, que fez vocês saírem daquela postura de ódio, de vingança que a gente estava vindo há tanto tempo um contra o outro e daqui a pouco cessou o ciclo de violência. Mas isso a gente vai precisar de tempo. Até lá tem que viver. Até lá tem que se esforçar. Também podem essas palavras ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrer, visto que as dores desse mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, portanto, sentir-vos feliz por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que a saudeis agora, o que vos garantirá tranquilidade do porvir. Ele utilizou uma palavra muito forte aqui, que é paciência, e no slide anterior ele usou a palavra resignação. Resignação é aceitar hoje o que a gente está sofrendo em razão de atos equivocados do passado. E não é resignação de ficar deitado ali, Deus quis. Não, eu não consigo mudar isso, mas eu vou tentar agir diferente para no futuro eu não estar sofrendo isso. E já a paciência é uma paciência ativa, como diz a Joana de Ângeles. A paciência eu sei que no futuro eu vou usufruir os atos bondosos e caridosos de hoje, mas eu tenho que aguardar. Mas aguardar agindo. Aguardar agindo. E como é que como é que se tem resignação? E como é que se tem paciência? Só com a ajuda da espiritualidade. E nessa hora entra a oração. A oração vai nos trazer paciência, a oração vai nos trazer resignação. Mas tem que ser muito corajoso para começar a agir diferente. Então, a oração vai nos trazer coragem. Também vai nos trazer coragem. O homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultada soma de valor estratosférico, 3 bilhões de reais, por exemplo, a quem o credor diz: se tu me pagares hoje mesmo a centésima parte, sabe quanto é que é a centésima parte de R$1? É 1 centavo. Então, você está me devendo R$1, mas me paga 1 centavo hoje. Mas tem que ser hoje. Que eu vou te dar a quitação do restante, tu vai estar livre. Mas, se tu não fizer, eu vou te atormentar até que tu pague a última parcela. Não se sentiria feliz o devedor por suportar toda espécie de privações para se libertar, pagando apenas a centésima parte do que deve? Em vez de se queixar do credor, ele não ficaria agradecido? Reforça Kardec. Não temos que ficar agradecidos pela oportunidade de poder pagar? José, mas é difícil de falar isso quando a gente está no meio da confusão. Eu sei. Espíritas, amigos da casa de Ubatuíra, que essa nossa reencarnação
se ela ainda não for possível de quitar a dívida, que ela seja uma reencarnação que não aumentou a dívida. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente deve 200 milhões de reais. A gente chega lá para o credor e diz assim, olha, pensei em te pagar. Ele, que coisa boa, isso dá alegria no meu coração. Só que eu preciso de mais 50 mil emprestado. E a gente vai lá e aumenta a conta. Compreendem? Isso é uma reencarnação complicadíssima. Além de não pagar o que devia, ainda aumentou o que estava devendo. Qual que é o ideal para essa nossa reencarnação? Deu de aumentar a dívida. Se a gente parar de aumentar a dívida moral, nós vamos sair muito vitoriosos dessa reencarnação. Só por não aumentar. Mas e tem como quitar alguma coisinha, José? Eu sei que 200 milhões é complicado de pagar. Mas eu só tenho 50 pila para dar agora. Sem problema. E nós vamos notar que esses 50, eles podem se multiplicar com atos caridosos com as pessoas. Não é o real. São 50 atos, por exemplo. E eles vão se multiplicando. Então, é possível pagar. Mas que seja o objetivo da nossa vida não aumentar a dívida. Tal o sentido das palavras, bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. São ditosos, porque se quitam, porque pagam o que estão devendo. E por quê? Depois de terem quitado, nós vamos estar livres. Se, porém, o homem, ao quitar-se de um lado, endivida-se do outro, jamais poderá alcançar a sua libertação. Jamais. Palavra de Kardec. O trabalho caridoso no bem é a única, não tem outra, única maneira de quitarmos nossas dívidas. Como que a gente pode fazer isso em época de pandemia? Amigos, toda vez que a gente agiu de forma maldosa no passado, nós acorrentamos junto a nós as pessoas que a gente fez o mal. E elas, por nos querer o mal também, se acorrentaram também em relação a nós. Natural que a gente reencarne próximos ou se encontrem, porque essas correntes são poderosas, mesmo com a memória apagada da reencarnação. Por outro lado, tem como quebrar essas correntes? Tem. Só que tem uma ação que quebra a corrente, que é a ação caridosa. E quando a ação caridosa trabalha, as correntes de ódio se transformam em laços amorosos. E essas mesmas pessoas vão continuar vinculadas a nós, só que agora amorosamente. E aí a gente lembra do nosso filho querido, dos nossos pais queridos, daquele tio querido, daquele colega de trabalho maravilhoso. Não se iludam, são laços amorosos que estão nos unindo. Uma boa perspectiva, então, para a época de pandemia. Não seria interessante começarmos a tentar criar mais laços amorosos? E aí vem para a terceira parte. Como é que a gente pode se auto-perdoar e perdoar os outros? Para se auto-perdoar, a gente precisa de um exemplo de alguém que errou, se auto-perdoou, e a gente vai notar que foi algo terapêutico e muito poderoso. Vamos ter que lembrar de Simão Pedro. Simão Pedro, então, um dos apóstolos, um dos primeiros que Jesus chama, um pescador, ele mais maduro em relação aos demais, especialmente em relação a João. João, ele era super novo, era um menino. Já Pedro era homem feito, casado, tinha sogra, família. Vejam, essa é a figura de Simão. Simão Bar-Jonas, Simão, filho de Jonas. Tem um momento que Jesus pergunta para Simão, diz assim, Pedro, tu me amas? E aí Simão diz para ele, amo, Senhor, como não te amaria? Então vai e alimenta os meus cordeiros. Jesus vai e pergunta de novo para ele, Pedro, tu me amas? E ele diz, sim, Senhor, daria a vida por ti. Então vai e apacenta as minhas ovelhas. Passa um pouco e Jesus vai e faz a terceira pergunta. Pedro, tu me amas? Nesse momento, Pedro está chateado. Pedro está extremamente chateado.
constrangido, envergonhado. Porque assim, ó, imagine uma pessoa te perguntar 3 vezes a mesma coisa. E é forte aquilo, porque ele está respondendo de todo o coração que ele ama. E ele diz assim, alimenta as minhas ovelhas. Por favor, olhem com calma cada uma dessas respostas, cada uma dessas frases que Jesus diz. Alimenta os meus cordeiros. Você sabe o que é um cordeiro, né? Cordeiro é um filhote de ovelha. Alimenta o cordeiro. Depois, apacenta as ovelhas. Depois de alimentar os pequeninhos, acalma os grandes. E por último, alimenta os grandes. 3 vezes. 3 ações. Tu me ama? Então cuida do meu rebanho. Se tu me ama, tu cuida do meu rebanho. Não vem me dizer que tu me ama, que tu daria a vida por mim. Não vem me dizer que eu sou o Cristo, o ungido, o Filho de Deus vivo. Não me diga essas coisas. Se tu me ama, não mate, não corte orelhas com a tua espada. Se tu me ama, cuida das minhas ovelhas. 3 vezes. Passa o tempo. E nós estamos na véspera da Páscoa. No momento horroroso em que Jesus foi tomado, foi preso, espancado e processado, sem ter feito absolutamente nada de errado. O maior erro judicial da história do planeta. Maior erro judicial da história do planeta. No amanhecer, momentos antes do sol raiar, o galo canta a primeira vez e uma das mulheres dizem que tu não és um dos nazarenos? Eu te via na beira da praia. Não, não era eu. Pedro, apavorado, com medo da morte. O galo canta pela segunda vez. Não, tenho certeza. Tu não vivias lá em Cafarnaum? Eu te vi na beira, junto com Jesus. Não, estás louca. E antes do galo cantar a terceira vez, ela diz, não, eu tenho certeza, tu és um dos apóstolos. Você estava junto com Jesus. E ele diz, eu não. Está me confundindo. Nisso o galo canta. Nisso o galo canta. E exatamente esse momento em que o galo está cantando, nós vemos um Pedro envergonhado, olhando para o chão, com o rosto tentando ir para a sombra, se escondendo. Nós vemos uma mulher apontando para ele. E nós vemos Jesus, de coração esmagado, olhando para Pedro negá-lo 3 vezes. 3 vezes. O mesmo que dizia que amou ele 3 vezes. O mesmo o mesmo que disse que mataria por ele. O mesmo que faria de tudo por ele. Não teve a coragem de reconhecer Jesus. Ai, José, como é que ele se perdoou? Eu não sei os dilemas morais que ele passou, mas devem ter sido horrorosos. Passa um tempo. Nós vamos ver em Atos dos Apóstolos. Depois do Pentecostes, já quando então Jesus morre, domingo de Páscoa, ele vai ressuscitar terceiro dia, ele volta a conviver com os apóstolos, passa um tempo com eles ensinando, já em corpo imaterial, já em espírito, passa um período de tempo e Jesus diz, eu estou indo para junto do Pai. E ele desaparece. Quando ele desaparece, o horror toma conta dos apóstolos. E eles se reúnem no cenáculo. E então, naquele momento grandioso de Pentecostes, que é a época das tendas, 50 dias depois da Páscoa, acontece o grande movimento mediúnico em que os apóstolos começam a falar línguas, e os apóstolos começam a ser tomados de um espírito, de uma energia, de uma coragem nunca antes vista, e eles começam, então, a trabalhar em nome de Jesus. Mas a primeira grande ação dos apóstolos está narrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Em Atos 3, nós vamos ler o seguinte. Ao ver que Pedro e João estavam prestes a entrar no templo, pediu que lhe dessem esmola. Nós temos um homem na porta do templo, um pedinte.
E ele vê Pedro e João vindo. E ele vai pedir esmola. Fitando juntamente com João, disse Pedro: olha para nós. Ele os observava, esperando receber algo deles, esperando receber uma moeda, ou um escárnio, uma risada. Não sei o que esse homem esperava, mas o que ele vai receber é algo grandioso. Pedro vai dizer o seguinte para ele: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E segurando pela mão direita, levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. Saltando, pôs-se de pé e andava. Entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Todo o povo viu, andando e louvando a Deus, reconhecendo que ele era o que ficava sentado junto à porta do templo, a porta formosa, para pedir esmola, e se encheram de assombro e de êxtase a respeito do que lhe havia sucedido. Atos 3, 3-13. Amigos, Pedro realizou o auto-perdão desde a Páscoa até esse momento em Atos dos Apóstolos. Mas Pedro realizou a grande primeira ação dos apóstolos nessa passagem. É o primeiro grande trabalho. Aquele homem que negou Jesus, que conseguiu de forma grandiosa se perdoar, mas não ficando apenas nisso, ele começa a agir e começa a trabalhar, trabalhando e servindo. Apesar de ter negado Cristo 3 vezes, levantou-se e começou a trabalhar. Amigos, pandemia é oportunidade. Pandemia é oportunidade. É a oportunidade de se auto-perdoar. É a oportunidade de nos auxiliarmos. É a oportunidade que, mesmo não tendo muitas forças, tentarmos ajudar as pessoas que estão no caminho com a gente. Com ânimo, com coragem, com esperança, com palavras de amor. Aproveitemos, amigos, porque Cristo aguarda pacientemente de cada um de nós a postura de trabalhar e servir. Muito obrigado. Eu vou dar a palavra para o Hélio para fazer a oração final. Muito obrigado. Nós te